Olá pessoal, boa noite para vocês, quer dizer, bom dia ou boa tarde, depende da hora que vocês estiverem assistindo, né? Aqui é boa noite, até peço desculpa para vocês por estar fazendo esse vídeo numa hora tão tarde, mas assim, é um assunto que precisava ser conversado e igual eu já tinha dito para vocês antes, eu acho que tem muita coisa que eu posso compartilhar com vocês de coisas um pouco duras, né, que aconteceram na minha vida, mas assim, coisas que me ajudaram a ser a pessoa que eu sou hoje. E como eu sei que tem muita gente passando pela mesma coisa que eu passei, ou coisas parecidas, que eu acho que de todo jeito esse vídeo pode ajudar, eu resolvi gravar para vocês falando sobre isso. Quero conversar com vocês sobre... Vou tentar ficar quietinha, porque eu sou meio agitada para falar e fico mexendo a cadeira, né? Mas vou tentar ficar quietinha, tá, gente? Queria conversar com vocês sobre ansiedade e depressão. O que aconteceu comigo, como que eu consegui sair desse problema e assim, como que a minha vida deu um 360 depois das coisas que foram acontecendo. Eu tive esse episódio, vou fazer um resuminho, tá? Esse episódio, primeira vez de depressão em 2004. Aparentemente não tinha nada em específico que pudesse trazer aquilo à tona. A única coisa que eu lembro que aconteceu é que no dia anterior, à noite, né, na verdade, eu tinha assistido um filme. Eu não lembro do nome do filme, só sei que era contando aquela história da Cordilheira dos Andes, sabe, gente? Então... E assim, eu fiquei impressionada, fiquei meio chocada, eu nem cheguei a ver o filme até o final, mas assim, o fato da parte que eu vi ali, eu já fiquei bem impressionada, até imaginei que talvez fosse isso, né, que tivesse desencadeado o problema. Dizem que pode acontecer, mas normalmente tem algum motivo por trás, alguma coisa que desencadeia. Até hoje eu não sei direito explicar pra vocês o que foi. Também veio depois teorias que talvez poderia ser uma questão hormonal, né? Que depois eu vou conversar, vou explicando pra vocês. Nessa época eu fiquei muito mal, acredito que quem já teve ansiedade bem complicada e depressão vai saber do que eu tô falando. Pra vocês terem uma ideia, eu cheguei a emagrecer 11 quilos, não perdi totalmente, né? A vontade de fazer qualquer coisa. Eu ficava, assim, a minha ansiedade, ela teve duas partes. No primeiro momento foi um baque, assim, que tipo, veio um monte de medos do nada, um monte de... bem ansiedade mesmo, chegava a pânico, sabe? Do nada medos, do nada vozes, do nada coisas que foram brotando na minha cabeça que eu não via, não entendia de onde vinha, mas vinha. Aí na segunda parte, que eu acredito que foi a parte mais severa, foi a parte onde eu meio que perdi o sentido da vida, perdi o sentido de tudo à minha volta. Se divide em duas partes. Minha rotina era o seguinte, gente, era não dormir, dormia muito pouco, passava o dia inteiro com 300 mil pensamentos na cabeça. Quem já passou por depressão ou tá passando vai saber do que eu tô falando. E quando eu conseguia dormir, era um sono meio agitado, cheio de pesadelos, enfim. E aí durante o dia eu acordava com aquele mesmo sentimento ruim, pesado, e ficava com esse sentimento durante o dia, o tempo todo chorando. Minha vida era só chorar, chorar, chorar. Minha cabeça doía tanto, vocês não têm ideia. Era o tempo todo, dor de cabeça, chorando, dor de cabeça, chorando. Era desse jeito a minha vida. E assim, foi nessa época, que foi na segunda fase, porque na primeira fase até que eu não estava tão desesperada, eu só ficava angustiada com esses sentimentos estranhos que eu não entendia, sabe? Eu queria acabar com aquilo, eu só queria que aquele sentimento parasse. Essa foi a primeira fase. Quando chegou na segunda fase, que eu costumo dividir assim, para ficar mais fácil o entendimento, aí eu perdi a vontade de viver, né? Aí eu perdi a vontade de viver e de morrer, pra vocês terem uma ideia. Tentar explicar isso. Era assim, gente, tudo que eu ia fazer, minha mãe falava, levanta, toma um banho, pra se animar. Aí eu ficava assim, pra quê? O que vai mudar? O que esse banho vai fazer comigo? Eu vou continuar sentindo a mesma coisa? Era esse o pensamento que eu tinha, gente. Aí chegava a hora de comer,
Eu olhava pra comida e eu ficava, pra quê? O que vai mudar a minha vida? Que diferença vai fazer eu comer isso daqui? Não vai mudar nada, eu vou continuar sentindo a mesma coisa. Essa era a minha frase. Assim, não é que eu falava isso para as pessoas, porque as pessoas ficavam preocupadas comigo. Ninguém quer ver, né, alguém que ama sofrendo, né? Minha família ficava muito preocupada. Eu lembro até do meu pai chegar em mim, ver uma foto minha de documento e falar assim, meu Deus, minha filha, tipo assim, que aconteceu com você? Porque bem nessa época eu tive que tirar umas fotos com os documentos, tinha identidade sido roubada, enfim. E assim, é claro que a gente machuca a nossa família também estando daquele jeito, e aí aumenta mais a culpa e faz a gente ficar mais daquele jeito ainda, né? Era assim, né? E aí a comida, eu não via sentido em comer, eu não via sentido em tomar banho, eu não via sentido em levantar, porque tudo pra mim era isso, sabe? Pra que eu vou fazer isso se não vai mudar nada? Eu vou continuar do mesmo jeito. Aí chegou numa situação, porque assim, até essa parte aí esqueci de falar pra vocês. Quando a gente tá nessa fase ainda vem um monte de vozes, né, na cabeça da gente. Assim, eu não sei como é que funciona a religião de vocês que estão assistindo, né, que eu acho que vai ter gente de religiões diferentes. Eu sou espiritualista universalista, então assim, eu acredito em tudo. Eu acredito que tem forças maiores que tomam conta da gente. Acredito que quando a gente morre não acaba, não finaliza, tipo, tem uma segunda parte, tem um plano superior onde essas pessoas estão, ou inferior, né, depende da situação. E eu tenho, assim, nessa época eu não sabia o que era isso, né, porque foi depois que eu descobri que eu era espiritualista, universalista e tal, mas eu já sabia que tinha coisas em outras dimensões, tal, que poderiam influenciar a nossa. Hoje eu entendo isso melhor, mas naquela época eu não imaginava que eles poderiam influenciar tanto assim. E era isso que acontecia comigo. Então, a minha energia estava tão baixa, estava tão em ressonância com esses seres, né, que eu acabava atraindo eles, e atraía mais sofrimento. E o imã já viu, né? O imã, ele atrai, né? Tipo, ele vibra de uma forma que atrai mais e mais coisas, né? Só vai juntando ali. E era dessa forma, eu tava atraindo coisas que tinham o mesmo sentimento que eu tinha naquele momento, de tristeza, de dor, de angústia. E aí eu entendi que quanto mais eu ficava daquele jeito, mais coisa eu estava atraindo. E foi nessa época que começou as vozes. Vozes, sabe, você não serve pra nada, você tá fazendo sua família sofrer, pra que você vai viver, sabe? Um monte de coisa negativa. Eu acredito que quem tem depressão vai saber o que eu tô falando. Vai ter também isso. Então, assim, coisas que vocês, quem já passou por esse problema vai entender bem. Lembrando o começo, gente, lá da trajetória e tal, eu lembro que um dos primeiros sentimentos que eu tive, para poder entender, para pessoa que não tem depressão conseguir entender o que é uma depressão ou uma ansiedade, né? Sabe quando você perde alguém? Perde assim, sei lá, seu filho saiu de casa, você perdeu ele na rua. Ou fulano saiu e não tá dando notícia, sumiu, você fica preocupado. Sabe aquela preocupação de perder alguém, de esperar algo pior? Era isso que eu sentia. Mas tipo assim, a gente sente isso durante um breve momento, até recuperar a pessoa, né? Ou enfim, resolver algum problema e tal. E eu não, eu sentia isso o tempo todo. Acredito que todo mundo que tem depressão ou ansiedade sente, né, isso o tempo todo. Tá, mas eu já tô desvirtuando o caso, né? Já tô indo lá voltando e tal. Vou me misturar aqui, deixa eu voltar pra onde eu estava. Então, assim, nesse momento, né, veio essas vozes negativas, ficar falando. Aí, tipo, eu estava numa situação tão triste, tão sem noção, sem vontade de nada, que até mesmo quando essas vozes, hoje eu fico rindo, né, da situação, mas na época não era engraçado não. Mas, assim, hoje eu entendo, né, assim, nessa época, quando vinha essas vozes na minha cabeça, falando, pra que você vai continuar vivendo, morre, termina com isso, acaba com esse sofrimento, porque era isso que eles queriam, né, queria que eu me matasse. Aí eu ficava assim,
Nem se eu morrer vai acabar com isso. Desse jeito, gente. Olha só, pra vocês terem uma ideia. Eu perdi sentido até mesmo na morte. Nem morrer. Eu entendia que nem a morte poderia acabar com aquele sofrimento. Vocês verem o tanto que foi, assim, bem... Porque é aquela coisa, né? Ainda tem muita gente que pensa que, tem depressão, tem ansiedade. Pensa assim, não, talvez se eu morresse, talvez realmente acabaria esse sofrimento, né? E eu não. Eu fiquei numa situação que eu não via sentido nem na morte. Nem a morte tinha significado, sabe? Nem a morte me fazia ter ânimo. Eu não tinha coragem nem de morrer, pra vocês terem uma ideia. Eu perdi totalmente a minha coragem de tudo. Então, perdi minha coragem de viver, perdi minha coragem de morrer, perdi minha coragem de comer, de levantar da cama, de agir, enfim. Só que assim, gente, eu já tava um tempo, eu acho que eu fiquei mais severo, devo ter ficado uns 3 meses. Cheguei a buscar ajuda, né, com a psicóloga. Ela até me encaminhou para ver questão hormonal e tal. Nessa época eu perdi muito cabelo. Eu não tinha cabelo. Gente, eu ficava pior do que o Vegeta. Não sei se vocês conhecem lá do Dragon Ball. Então, eu tinha uns fiozinhos aqui, ó. E aqui, essa parte aqui todinha, era igualzinho o Vegeta. Eu não tinha cabelo. Isso aqui tudinho tinha sumido. Caiu tudo meus cabelos, gente. Assim, fiquei bem... Então, porque é isso, né? A depressão, ela não ataca a ansiedade, enfim, ela não ataca só o nosso emocional. Ela também bagunça o nosso estado físico. Então, assim, eu tinha problemas intestinais direto, né? Era o tempo todo com diarreia mesmo, falar o nome verdadeiro, né? Eu não sarava, era o tempo todo com problema no intestino, era caindo muito cabelo, muitas dores, muita dor de cabeça, todas essas coisas que vocês, né, quem já passou pelo problema vai saber. Então, assim, eu estava doente emocionalmente e, né, fisicamente também. E aí foi nessa época que eu meio que grilei, sabe? Falei assim, gente, eu vou ficar desse jeito até quando? Porque, assim, a depressão... ansiedade, ela é hormônios que bagunça dentro da cabeça da gente. Por isso que às vezes é muito difícil sair, por isso que tem pessoas que ficam anos e anos com isso, né? Porque é algo físico. Só que, assim, com o tempo eu aprendi que nós comandamos o físico também. Se a gente quiser, a gente consegue fazer a reviravolta na nossa vida e consegue acabar até com doença, né? Então, assim, depende da nossa atitude. Dar essa reviravolta e acabar com um problema físico também. E foi o que eu fiz, sabe? Assim, eu queria fazer essa reviravolta. Busquei ajuda, né, com psicólogo e tal, só que assim, eu não tava vendo muito resultado. Assim, não tô falando que não é importante a ajuda de um psicólogo, gente. É preciso, sim, ajuda. Porque cada depressão é uma coisa, cada problema é um motivo. No meu caso, depois eu descobri que tinha um pouco a ver com o problema hormonal. Então, assim, eu não ia saber isso se eu não tivesse a ajuda da psicóloga que me encaminhou para o médico para ver a parte hormonal. Só que, claro, não era só isso, né? Então, assim, eu não tô falando para vocês não procurar psicólogo, mas, assim, naquele momento de conversar, não era isso que estava trazendo a solução para mim, não era conversar. Eu tinha que ver a solução de outras formas. Aí, eu grilei, eu falei, eu não quero. Eu quero sair disso, não dá mais para viver desse jeito, não aguento, não quero. Comecei a brigar, sabe? Aí eu lembro que, bem nessa época que eu resolvi brigar, eu sonhei com Jesus aparecendo na minha casa, falando pra mim que eu não podia desistir, porque ainda tinha muita coisa a ser feita, que eu ainda tinha muito a fazer, que era pra mim voltar, né? Aí eu acordei bem emocionada desse sonho, chorei muito. Aí que tipo foi o alavancar, né? Vamos embora, vamos sair disso. E aí o que eu comecei a fazer? Como eu informei pra vocês, eu não tinha uma religião específica, mas eu tinha uma crença muito grande em Deus. Eu tinha uma certeza muito grande que Ele existia na minha vida, que Ele estava por perto, que me ajudava. Eu acreditava muito em Jesus também, apesar de não acreditar em nenhuma igreja,
nem na Bíblia eu não acreditava direito, gente. Mas eu tinha essa certeza de que tinha algo a mais ajudando a gente, que eu não tava sozinha, sabe? E aí eu meio que dei essa reviravolta, falei que eu não ia ficar nisso. Comecei a frequentar uma igreja católica perto de casa, ia tal, mas aí os pensamentos negativos ainda ficavam vindo, né? Eu não conseguia parar esses pensamentos. E aí nessa época eu até conheci o programa passava na rádio, né? O programa do Padre Marcelo Rossi. Quem é novinho, acho que nem vai saber direito quem é Padre Marcelo Rossi, né? Mas ele tinha um programa antigamente na rádio. E toda manhã eu ouvia, fazia oração. Então, assim, eu tô falando da igreja e tal, mas não se apega a essa questão de religião, gente. A importância de vocês se apegarem a uma fé, em crer em algo, seja lá o que for. Evangélico, católico, sabe? É Deus, é santos, é Buda, hinduísmo, enfim, se agarrar a algo. Entender que vocês não estão sozinhos nessa luta. Aí nessa época, hoje eu entendo que era outra coisa, né? Mas nessa época, quando eu ia fazer as orações, eu sentia um cheiro que no começo eu achava que era de rosas brancas. Depois eu descobri que não era rosas brancas, na verdade era rosas amarelas. E eu achava que era tipo, a Virgem Maria que tá aqui comigo, né? Por isso que eu tô sentindo esse cheiro e tal. E assim, gente, eu tenho mediunidade aflorada. Nessa época eu não tinha tanto, hoje eu tenho mais. Então, às vezes eu sinto cheiros, enfim. Já é outro assunto. Depois eu converso com vocês sobre isso, senão eu vou desvirtuar de novo o foco. Enfim, aí eu comecei a sentir esse cheiro doce, um cheiro de rosas. E aí eu entendi, eu me sentia acolhida, sabe? Todas as vezes que eu sentia esse cheiro, eu entendia, eles estão aqui comigo, eu não tô sozinha. E assim, quando você fala pro universo, para Deus, enfim, que você quer ajuda, que você não quer mais ficar naquele sofrimento, que você quer mudar, o universo, ele se vira nos 360 para poder te ajudar. Ele vai mandando coisas, vai mandando situações. Igual no meu caso, a partir do momento que eu resolvi que eu não queria mais ficar sofrendo, aí já veio alguém, me chamou para ir para a igreja, aí já apareceu o programa do Padre Marcelo, do nada apareceu na rádio. Aí eu já comecei a fazer campanha de oração. Aí veio esse cheiro que eu senti, né, que eu não estava sozinha. Veio o sonho com Jesus, tá vendo? Veio tudo nessa época, gente. E veio um negócio que era, assim, muito importante, que hoje, assim, mantra, na verdade, né? Nessa época eu não sabia que o nome disso era um mantra. É uma oração, né? Mas é a mesma coisa que um mantra. E eu me apeguei muito a esse mantra. O Padre Marcelo sempre ele falava, né, lá no programa dele, de uma oração. Eu acho que é oração... Deixa eu ver se eu lembro que eu anotei, gente. Eu anotei porque minha memória não é muito boa, ainda mais depois da Covid. É a oração da medalha de São Bento. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou deixar essa oração na descrição, porque ela me ajudou muito, pode ser que ajude vocês também, né? Era assim, toda vez que vinha aqueles pensamentos negativos, aquelas influências, aquelas vozes falando que a culpa era minha, que eu não ia conseguir, que era melhor morrer logo, que não tinha sentido a vida, para que viver? Toda vez que vinha esses pensamentos negativos, eu começava a repetir essa oração, até o pensamento parar. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-se, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Eu repetia, até o pensamento parar, até aquela influência negativa parar. E parava. Não ficava muito tempo, parava. Então, assim, foi minha força para poder... Hoje eu entendo que era uma afirmação, né? Que até tem outros vídeos aqui no canal falando sobre afirmações, que eu usei muito afirmações. Nessa época eu já estava usando as afirmações, que aí entra em cocriação, que é outro assunto, enfim, que depois vamos conversar mais. E eu não estava sabendo. Sabe? Era uma oração que era uma afirmação para impedir qualquer pensamento negativo que estava bloqueando esses pensamentos ou as influências negativas que vinham para cima de mim e estava trazendo resultado. Aos poucos eu estava melhorando, eu estava voltando a querer comer, querer viver, né?
Assim, eu acredito que os hormônios, né, que ficam desequilibrados foram voltando ao normal dentro da minha cabeça, e eu fui reavendo, sabe, aquela nuvem negra que a depressão traz, que faz você não acreditar em mais nada, achar que acabou, que não tem sentido. Ela foi sumindo aos poucos. Só que assim, nesse período entre ela começar a sumir aos poucos, eu desenvolvi um outro problema. Eu comecei a ter toque. Transtorno obsessivo compulsivo. E o meu transtorno era o de rituais. E aí eu começava a fazer um monte de rituais. Tipo, pra mim sair de casa eu tenho que fazer isso, isso e isso, porque se eu não fizer isso, isso e isso, eu vou morrer. Ou fulano vai morrer. Ou vai acontecer um acidente. Vai acontecer não sei o quê. Sabe? Era assim, Quem já teve o toque também vai saber como é que funciona essa questão do toque. E eu comecei a ter esses episódios e tal. Aí eu, de novo, né, eu falei comigo mesmo, falei, não, mas peraí, para com isso, não tem nada a ver, sabe? Não tem que fazer esse monte de ritual pra poder... Ninguém vai morrer, não vai acontecer nada. Aí toda vez que vinha esse pensamento pra mim fazer os rituais, de novo eu me apegava com a oração da cruz sagrada. Me pegava na oração também à noite. Quando começava a ter algum pesadelo, quando vinha algum pensamento negativo. Aos poucos, gente, eu fui voltando até a dormir. Que é assim, meio que um milagre, né? Porque a depressão, assim, a pessoa ou ela dorme demais, ou ela não dorme, né? Então, aos poucos eu fui voltando a conseguir dormir. Claro que foi um período lento, sabe? Até eu melhorar, eu acho que foi mais de anos. Acho que foi 1 ano por aí. Foi 3 meses mais severo. Foi a época que eu fui emagrecendo bastante. E ainda foi mais uns 6, 7, 8 meses por aí para poder eu melhorar. Mas eu melhorei, gente. Eu sou a prova viva de que é possível sim se curar da depressão. É possível sim controlar a questão da ansiedade e não deixar evoluir até chegar numa depressão, porque tem ansiedade que vira depressão. Acredito que o meu caso foi isso que aconteceu. Você tem a força aí dentro de você. Busque ajuda. Peça ajuda para Deus. E quando eu falo assim, ajuda, não é bom ter a ajuda da família, de outras pessoas, mas não é só isso, é ajuda mesmo do plano espiritual, de Deus. Eles estão aqui, eles querem ajudar a gente. Só que a gente tem que dar abertura. E aí que pega, né? Se a gente não dá abertura, como é que faz? Como é que eles, né? Eles querem ajudar. Eles estão aí disponíveis. É só você falar, é só você chamar. Deus, me ajuda, vem, me ajuda, abre caminho, que aí eles vão te ajudar. Voltando na parte do cheiro das rosas, hoje eu entendo que esse cheiro de rosas era algum ser do plano espiritual me ajudando, não quer dizer que era a Virgem Maria mesmo. Provavelmente ele veio com esse cheiro, com esse perfume, porque sabia que eu ia dar abertura, eu ia deixar ele vir e se aproximar, né? E era o jeito dele de mostrar que estava perto de mim. E hoje agradeço muito a todos eles que me ajudaram nesse processo durante esse período. A questão da oração, eu fiz essa oração, mas cada um pode fazer aquilo que te agrada, que te faz sentir bem, né? Claro que quando a gente tá com depressão a gente não sente bem nada, né? Mas se apegue a algo que você vê na primeira vez, você se sente melhor, porque muito é o nosso coração, sabe? Hoje eu não uso mais essa oração, eu uso afirmações, que às vezes pode acontecer de vir algum pensamento sabotador, aí eu cancelo ele com as afirmações. E hoje também, quando eu estou com algum tipo de ansiedade ou com algum medo, eu uso a oração do Arcanjo Miguel, que eu até já expliquei em outro vídeo sobre ela, tá? Então eu uso essa oração e ela me ajuda muito e faz uma baita diferença na minha vida. Então, assim, se agarrem a ela também. É aquela oração, São Miguel à minha frente, São Miguel atrás de mim, São Miguel à minha direita, São Miguel à minha esquerda. É essa. Ela é bem conhecida, tá? É bem tranquilo, fácil de lembrar. Então, assim, só meio que conclusão, né? Quando a gente muda o nosso pensamento, abre portas para a espiritualidade, deixa eles trabalhar na nossa vida, aos poucos a gente vai mudando a nossa energia. E se a gente está com a nossa energia diferente, a gente não vai mais atrair coisa negativa para perto, sabe? Eles não conseguem ficar perto da gente quando você altera a sua energia, quando você está vibrando bem,
agradecida pela vida, com amor por si, pelo próximo, sabe? Quando você para de se culpar, porque muitas vezes as pessoas elas acabam adoecendo por excesso de culpa, sabe? E não tem que ter essa culpa, gente. Ninguém tem que ter culpa de nada, sabe? Tudo que acontece tem um porquê de acontecer. Então ninguém tem que se sentir culpado de nada, né? Muitas vezes você já veio, né, de um plano espiritual já para poder passar por alguma situação, enfim, eu já não vou entrar muito nesses detalhes porque é conteúdo também para outro vídeo. Depois eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês, a minha visão sobre essa situação. Eu queria mesmo mostrar para vocês é que tem como sim melhorar, tem como sim parar de sofrer com a depressão, reaviver, devolver, ter de volta a vontade de viver, sabe? Eu não, depois desse episódio, eu não tive mais problemas com essas crises severas desse jeito para me chegar no fundo do poço, enfim, eu não tive mais. Eu passei a cuidar bastante da minha energia, não deixava nada negativo adentrar meu corpo, assim, meus pensamentos. Passei a ouvir músicas positivas, porque assim, quando você tá triste, você fica querendo ouvir coisas pra te deixar mais triste, né? Aí não adianta, né, gente? Aí dificulta. Não pode. Então, assim, tava triste, tava querendo ouvir música triste, eu só de pirraça eu vou ouvir uns negócios bem massa, bem alto astral. Não vou ficar triste. Fazia dessa forma, sabe? Aos poucos você ia melhorando, vai melhorando. E assim que eu fui melhorando. Aí, como eu fui melhorando, né, essas energias, né, negativas já não conseguiam mais me influenciar. Elas não conseguiam mais entrar no meu campo vibracional. E com isso eles acabaram desistindo e deixando, sabe? E como eles deixaram, eles pararam, aos poucos o meu corpo foi voltando ao normal. Então, assim, eu parei com as dores de cabeça, meus hormônios foram voltando, se equilibrando novamente. Aí, gente, o intestino também voltou ao normal. Enfim, aos pouquinhos tudo foi voltando ao normal no meu corpo. Assim, da minha experiência, eu não tomei nenhum tipo de medicamento. Foi uma escolha minha. Eu não queria tomar nenhum tipo de medicamento porque eu não aceitava que eu teria que ficar dependente de um medicamento. Não estou influenciando vocês a pararem de tomar algo que vocês estejam tomando, que foi receitado pelo médico, tá bom? Esses medicamentos não podem parar assim de uma hora para outra, então assim, converse com o seu médico, enfim, não para assim de uma hora para outra, tá, gente? Eu decidi nem começar a tomar, porque na época a psicóloga falou, né, qualquer coisa eu deveria tomar um calmante para conseguir dormir à noite, mas eu não aceitava, eu não queria. E eu preferi várias noites enfrentar ali sem, né, dormir do que tomar um medicamento. E foi nessa época também que eu parei de comer carne. Eu acredito que de alguma forma, por isso que eu falo que talvez esse foi o meu começo do meu despertar espiritual. Claro que vamos ter outro vídeo falando sobre isso. Depois eu quero fazer um outro vídeo para vocês falando sobre despertar espiritual, como que foi meu processo, o boom, né? Porque, enfim, esse período com a ansiedade, a depressão foi um boom na minha vida, né? E aí eu tive um outro boom que começou em 2021, que foi na época do despertar espiritual. Vou fazer um vídeo completinho falando assim, detalhes de como que isso foi pra mim. O choque, né, o 360 que deu na minha vida, tá bom? Mas isso é assunto para um outro vídeo. E assim, eu acredito que começou, na verdade, esse despertar nessa época, em 2004, porque foi nessa época que eu parei de comer carne também, e assim, até hoje eu estou sem comer carne, eu não como nenhum tipo de alimento que já tenha tido vida. Eu costumo falar dessa forma, né, assim, carne de qualquer tipo de animal, peixe, vermelha, carne branca, enfim, não como nada. E nem derivados, viu, gente? Porque, quebrando um pouco o clima, as pessoas costumam fazer muito essa pergunta. Hoje é mais tranquilo, porque já tem muito vegetariano e vegano por aí. Mas em 2004, quando eu resolvi parar de comer carne, às vezes eu chegava no local e falava, olha, eu quero tal coisa, mas eu não quero que coloque carne, por exemplo, x-salada. Sem carne, sem hambúrguer, sem carne nenhuma. Não é pra colocar carne. Aí a pessoa virava pra mim e falava assim,
Tá bom, então eu vou colocar só uma salsicha. Não, eu vou colocar só um embutido pra você. Aí eu ficava, gente, é nada de carne. As pessoas, eu acho que, sei lá, às vezes também não entende muito bem, né, como é que funciona esses derivados da carne, enfim. Aí nessa época, voltando ao assunto, né, nessa época eu parei totalmente de comer carne. Até hoje eu não como carne. Eu até costumo brincar que se teve alguma coisa boa que aconteceu nessa época, foi isso, sabe? Sim. Claro, teve um monte de coisa boa que aconteceu, né? Porque eu abri a visão para um monte de coisa, eu aprendi que eu era forte, que eu poderia sim me virar, que eu poderia sim me curar, melhorar, que dependia da minha força de vontade. Isso super feliz, né? Assim, foi algo maravilhoso entender isso. Mas quando eu falo coisa boa, é porque no boom, né, no desespero, na angústia, isso aconteceu, sabe? Então foi uma coisa boa também, né? E resumindo, já é a segunda vez que eu tô falando que tô resumindo, né? Ah, esse vídeo já deve ter mais de 30 minutos, gente, desculpa, mas eu queria conversar bastante com vocês, sabe? E explicar bastante isso, que eu acredito que de alguma forma eu consigo ajudar alguém. E eu até conversei com Deus e falei, Deus, por favor, faça que esse vídeo chegue a alguém e possa ajudar, sabe? De alguma forma possa ajudar alguém que esteja passando por uma situação complicada, que não tá vendo muita solução, que não tá vendo muito sentido. Então, se eu conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, eu já vou estar muito feliz. Então, esse é o meu pedido, assim, para Deus, que esse vídeo possa chegar em alguém, possa ajudar alguém de alguma forma. Então, sim, depois vai ter o vídeo sobre o segundo boom da minha vida, que foi o despertar espiritual. E, assim, o que eu deixo para vocês, gente, acredite, assim como eu passei por essa fase, estou super bem hoje, não tem mais nada, nenhum vestígio, não tem nada, nenhum resquício. Resquício que fala? De depressão, ansiedade, às vezes até que tem, né? Mas aí a gente continua fazendo os exercícios de afirmações, exercício de respiração que ajuda muito para poder controlar a ansiedade. E meditação, gente, eu gosto muito de meditação. Só que assim, a meditação veio com o segundo despertar espiritual, tá? Nessa época da ansiedade, da depressão, eu ainda não sabia fazer meditação nem nada do tipo. A não ser as meditações com as orações, né? E é isso, gente. É assim, entendam que vocês conseguem sair disso. Vocês conseguem fazer qualquer coisa, né? Até tem outros vídeos aqui no canal que eu falo isso. As pessoas, se elas soubessem o poder que tem dentro delas, nossa, elas não iam passar por dificuldade nenhuma na vida. E mesmo se passasse, elas iam conseguir, sabe, tranquilamente. Porque assim, quando a gente fala pro universo que a gente quer mudar, que a gente quer resolver um problema na nossa vida, eles ajudam a gente, assim, vai movendo pessoas, trazendo situações, né? Começa a acontecer um monte de coisas, sincronicidades, enfim. Eles mostram que eles estão ali e que eles vão sim ajudar. É só a gente chamar. E a gente chamando e a gente acreditando na nossa força, ninguém segura. E é isso, tá? Se vocês, quem tá assistindo esse vídeo ainda tá passando por esse momento complicado, força, vocês conseguem sim, tá? Reencontrem aí dentro de vocês essa força, porque ela existe. Se tá difícil reencontrar, peça ajuda da espiritualidade, peça ajuda de Deus, que eles querem te ajudar. Até deixo como dica também para vocês fazerem os 21 dias de oração de Arcanjo Miguel, que é uma oração poderosíssima, ajuda pra caramba. Eu não fiz nessa época, mas eu fiz o meu segundo boom. Olha, gente, o segundo boom não foi nada de ansiedade nem depressão, não. Foi assim, reviravoltas que aconteceu na minha vida, mas é outra coisa, não foi nada negativo, não. Foi, na verdade, algo muito bom, tá? E é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha com alguém que vocês sabem que está passando por um momento difícil. Pode ser que ajude ele de alguma forma. Estou aqui com meus comentários disponíveis para vocês, tá? Se vocês quiserem conversar, pode mandar mensagem. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum outro assunto que vocês queiram que eu converse, pode ser que eu consiga ajudar vocês, então coloca aí nos comentários algo que vocês queiram que eu converse sobre vários assuntos diferentes, tá bom? Tô aqui disponível para vocês.
É isso, galera. Um super beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem com o Arcanjo Miguel, fiquem com Jesus, fiquem com toda a egrégora que protege vocês ou aquilo que vocês acreditam, tá? E vocês vão conseguir, vocês vão vencer. Já venceu, na verdade, né? E bola pra frente, vamos lá, eu tô aqui com vocês, tá bom? Bye, bye!